Então, muito boa tarde e seja bem-vindo à edição semanal do Think Tank. Quero renovar, pedir desculpas pelo que se passou na semana passada, mas foi inteiramente de minha responsabilidade. Eu é que estava fora do país e não consegui regressar a tempo e, portanto, aqui fica o meu pedido de desculpas. E foi uma pena porque o país mexeu muito nas últimas 2 semanas. E eu gostava de introduzir o tema de hoje, pegando em geografia de Lisboa. Então é assim, há 2 palácios em Portugal separados por apenas 5 km. O Palácio de São Bento, onde está o Primeiro-Ministro, e o Palácio de Belém, onde vive o Presidente da República. E é isso que vamos falar neste programa. Quem é que manda em Portugal? Qual é o centro de poder? É o Palácio de São Bento ou é o Palácio de Belém? Já percebeu? Isto tem a ver com as movimentações das últimas semanas, particularmente a intervenção profunda que o Presidente da República tem tido em várias questões. Primeiro, nos incêndios e agora, no caso que tem ocupado as manchetes nos últimos dias, que é a progressão nas carreiras. Na segunda parte do programa, o segundo assunto do programa desta semana tem a ver com nós, os jornalistas, a classe jornalística, tem estado a cobrir todas estas questões. Joaquim, é São Bento ou é Belém? O poder está sempre em São Bento. A alternativa está sempre em Belém. Quer dizer, a alternativa, veja lá, Joaquim, não assusta ali a malta. Não é que a alternativa é aquele que gera as alternativas. Sim. Seja porque antecipa eleições, seja porque critica quem está no poder e abre o caminho aos que se opõem a quem está no poder. Sim. E por essa via vai promovendo uma alternativa. Portanto, o Presidente, e por isso é que o Presidente nunca pode estar parado, nunca pode estar apenas... Mas a última coisa que este Presidente faz é estar parado. E os outros também. É que os outros, mesmo quando estavam parados, era apenas para deixar que quem estava no governo revelasse o que estava a fazer. Ora, esta característica é, obviamente, do conhecimento de ambos. E não é por acaso que às primeiras críticas que o Presidente formula em público, e não sabemos o que é que tem formulado em privado, o Primeiro-Ministro responde colando-se ao Presidente, ficando ao lado do Presidente, dizendo as mesmas frases do Presidente. Até parece que se combinaram previamente. Pois, mas tem uns jornalistas que escreveram outras coisas. Então, como, por exemplo... E então, e se o Primeiro-Ministro não aceitar as recomendações do Presidente? Sim. Isto vinha no público, sim, uma comentadora habitual, que é a São José Almeida. Uhum. Ora, como estas coisas nunca nascem espontaneamente, é evidente que... Deixa-me ver se percebi, Joaquim. Estas coisas não nascem espontaneamente. Quer dizer o quê? Que a ação que teve algum Espírito não pode dizer, põe jornalistas a dizer. Pronto, está bem. É tão simples como isso. Os jornalistas não são apenas... Veja só como é que está a ficar a minha classe nesta conversa. Não são apenas pés de microfone. São também emissores. Sim. E, portanto, se estiverem convencidos de uma determinada tese ou de um determinado tema, sim, são os melhores emissores, claro, até porque sabem escrever, são os melhores emissores dessa tese. Então, mas qual é o juízo que nós podemos fazer? Isto, afinal, é para levar a sério? Se o Primeiro-Ministro não quiser fazer, ou é um exagero jornalístico? O problema é um pouco mais sério do que isso. Então. É um pouco mais sério do que levar a sério. É que já está a entrar na fase do drama e depois aparecerá a fase da tragédia. Isto é, os recursos não chegam para aquilo que está anunciado, apresentado. E o modelo da árvore de Natal corre sempre, a árvore é fraca. Foram-se muitos presentes, cai a árvore e partem-se os presentes. Portanto, o que o Joaquim está a dizer é que nós não temos recursos financeiros. Não temos orçamento. Pois. Não temos recursos para o orçamento, não temos árvore para as prendas que lá colocamos. Exatamente. E isso é uma coisa que o Presidente, sem ser especialista em finanças, é especialista em analisar quantos orçamentos ele já analisou e, portanto, mesmo que não tenha a teoria, já tem a prática, a experiência dos fracassos orçamentais. Uhum. E justamente quando um Presidente sabe que é assim,
movimenta-se, desloca-se. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Mas Jorge, já agora pegando nesta dica do Joaquim. O Joaquim diz assim, o Presidente percebeu que o orçamento não tem recursos para aquelas prendas que se penduraram na árvore. Mas o Primeiro-Ministro já percebeu? Vou responder à tua primeira pergunta, onde é que está o poder? Sim. E vou ser demagógico, o poder está no povo. No fundo, é o que toda a gente quer ouvir em democracia. Queria acrescentar que há mais poderes Então. que estão a interferir nos poderes do Presidente e do Primeiro-Ministro. Que é o poder da Europa, o poder dos credores. Esse é um poder que condiciona os dois ao mesmo tempo e em que os dois têm que lidar com ele de forma obviamente diferente, com níveis de intensidade e de profundidade, mas que têm que lidar com esse poder, que é o poder dos credores e o poder da Europa. E depois têm que lidar com um outro poder, e esse é que é o poder, provavelmente, que está aí, que o Joaquim estava a ilustrar, que é o poder mediático sobre o que estão ambos a fazer. Deixa-me só congelar aí a parte do mediático. Vamos voltar ao primeiro poder. Quando tu dizes que é o poder da Europa dos credores que está a condicionar o Presidente e o Primeiro-Ministro, é por isso que o Presidente vem dizer que não podemos malbaratar aquelas conquistas que fizemos durante os anos difíceis da Troika. Porque os dois podem estar a aprender. Porque a geringonça, se nós nos lembrarmos, pareceria um casamento perfeito, eterno e de grande amor. E de repente a coisa tremeu muito. E se nós também observarmos o que estão a dizer as autoridades europeias e o que foi dito no início, porque o que o Presidente fez, e fez o Primeiro-Ministro bem, foi vender a estabilidade de Portugal para cumprirmos as regras para a diminuição do risco soberano, do risco do país. Neste momento os avisos começam a aparecer de fora outra vez. E, portanto, estes três poderes, confrontados com o problema, têm que começar a reagir. Bom, e aqui começa, ou pode ser o início, não seria da tragédia, mas é o início da divergência. Portanto, temos uma fase do drama a começar. Temos a fase da divergência. E o que seria interessante era que esta divergência fosse recriadora, ou seja, que pelo menos servisse para percebermos qual é o problema que estamos a resolver. Porque o problema que nós estávamos a resolver é explicar a consistência da estabilidade da geringonça e da forma do governo. Agora o problema que nós estamos a resolver é mesmo um problema de modelo de sociedade das finanças públicas associadas a este tipo de aliança política. E muda a natureza do problema. Agora, deixa-me pegar um aspecto mediático para ir àquela questão que o Joaquim dizia há bocadinho. A mídia, ou melhor, uma parte da mídia, quando faz essas interpretações como, bom, desta vez o Primeiro-Ministro vai seguir aquilo que diz o Presidente. Achas que isto reflete uma comunicação social muito dependente da informação que vem do poder político? Não, a mídia é mais um agente da sociedade que pode estar atrás, no meio ou à frente dos acontecimentos. Quando nós deparamos com um problema que tivemos em 2011 ou em 2008, em que percebemos que houve um conjunto de instituições que não conseguiram detectar nem a dimensão nem a intensidade da crise, a pergunta é hoje se os mídias estão a antecipar os problemas. E qual é o problema que provavelmente o mídia está a atravessar? É que os emissores que o Joaquim refere são emissores que estão desgastados pelo tempo. Não são eles que trazem o futuro. São emissores do passado que querem continuar a condicionar a opinião pública com modelos de sociedade e com modelos de economia que nós percebemos que estão ultrapassados. Que estão ultrapassados. Aliás, o Presidente nisso foi claro. Não podemos voltar atrás. Exatamente. Portanto, o Presidente aí já está à frente. Sim. E, portanto, agora a mídia devia se perguntar porquê é que o Presidente disse que não podemos voltar atrás? Não é isso que está a ser discutido. Joaquim, esta questão do que é que a mídia está a fazer. Nós aqui estamos a perpetuar o modelo antigo. Ou seja, nós, os jornalistas, com este tipo de atitude que dizia aqui o Jorge, estamos a defender uma coisa que já está fora da época. Não é só cá, porque se olharmos para o jornalismo americano
e para os ataques que o presidente americano faz ao jornalismo americano, Sim. verificamos que são dois galeões com canhões que estão junto um do outro e de repente desatam a disparar os canhões de um lado e do outro, vão ambos ao fundo. Por cada notícia sobre o Trump, há uma notícia sobre a Clinton. Por cada notícia com republicanos, há uma notícia com democratas. Portanto, os mídias, os jornalistas, a comunicação social, é parte integrante desta disputa de uma falsa antinomia, de uma falsa clivagem. Isto não é mau? É péssimo, porque a sociedade fica sem sinais de interpretação. A sociedade fica, como Platão a descreveu, na caverna, a olhar para as sombras. Sim. E a pensar que aquilo é a realidade. Bom, mas é mais grave ainda do que isso. Então. É que estes acontecimentos, podemos andar para trás e recordar os tempos do Reagan, os tempos do Bush, pai e filho, os tempos do Kennedy. Não, estes tempos são diferentes. Porque estas mudanças que estão a acontecer agora não são iguais às que aconteciam quando a América dominava o mundo e era a polícia do mundo. Uhum. Quando a América se retira e quando adversários utilizam os meios de comunicação social com muito mais eficiência do que aqueles que inventaram esses meios de comunicação social. Sim. Digamos que o Facebook é o exemplo disso mesmo, uma técnica à partida neutra, rapidamente é apropriada, é distorcida, é desviada e torna-se numa arma letal. Ora, a função do jornalista pode ser como a função da enfermeira no hospital, perante os seus doentes, todos os dias vai ver a curva da tensão arterial, da evolução daquele doente em concreto. Aquele acontecimento, aquela notícia. Bom, o doente está perdido só se tiver este tipo de ajuda. Porque se não houver um médico que interprete esses sinais e corrija a terapêutica ou mantenha a terapêutica, mas no sentido de resolver aquela doença, então não é a enfermeira ver aqueles acontecimentos, aqueles sinais dia a dia que produz o sentido que permite fazer o tratamento. Ora, os jornalistas que se querem apresentar como independentes e que tanto dão a posição A como a posição B e recusam-se a fazer interpretação e comentário, são como a enfermeira a ver o boletim diário do doente. É preciso o médico, é preciso quem interprete o que é que aqueles sinais querem dizer. E aí é que os jornalistas estão a abdicar da sua responsabilidade, que é sobretudo esta, perceber que a mudança mudou. Isto é, o modo como a mudança se processa é diferente. Mas é o que o Jorge está a dizer, o julgar, dizer assim, eu estou a olhar para isto e eu tenho que dizer o que é que eu acho que vai acontecer. Claro. É isso? Porque o que nós estamos a fazer aqui estamos a fazer mídia. Estamos a fazer mídia para todos os efeitos, estamos a comunicar com as pessoas e estamos a comunicar diretamente com meios completamente distintos. E hoje a sociedade é uma parte disto, que é uma democracia quase direta. Os social media alteraram a forma de relacionamento de comunicação da sociedade a todos os níveis. Então nós não podemos escapar a isto. E o que é que acontece? O jornalista que quer, no fundo, fazer este balanço, que não faz sentido nenhum, porque para qualquer problema nós vamos sempre encontrar uma solução mais à esquerda, mais ao centro, mais à direita. Não é esse o problema. O problema aqui é como é que nós, como sociedade, encontramos um modelo que nos una. Porque a sociedade já está dividida. Os jornalistas, na prática, o que podem estar a fazer é dividir ainda mais. Ou seja, agravar um problema que nós temos. A pergunta é: quem é que tem razão sobre o Brexit? Quando estamos a falar numa votação é que 52-48. Ninguém tem razão. Porque estamos perto uns dos outros. Estão muito próximos uns dos outros. Estamos perto uns dos outros. Mas qual era o papel do mídia? Qual era o papel da política no meio disto tudo? É que não era 52-48, tinha que ser 70-30 ou 80-20.
porque a sociedade já gerou um consenso. Ora, os mídias, ao não fazerem esta análise da mudança que está a ocorrer, ao não quererem antecipar o futuro, ao não quererem mudar a maneira como olhamos para os problemas, praticamente estão a repetir o modelo atual. É o que eu chamo a democracia, chamei no artigo do negócio, que é a democracia do ping-pong e do parlamentarismo. É um diz uma coisa, o outro diz outra. Um diz uma coisa, o outro diz outra. E não saímos daí. E não saímos daqui? Bom, nós vamos sair daqui, mas é por apenas 30 segundos, para você poder começar a colocar as suas questões, os insultos também, se os tiver, e também participar agora na segunda parte, na conversa que nós vamos ter já a seguir. Não saia daí. Até já.